Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. O episódio de hoje será um especial com a análise da Copa do Mundo de 2026 e o grupo é o I com o atual vice-campeã França, Senegal, Iraque e Noruega. A França é uma das favoritas, poderia até dizer mais, é a grande favorita, pois o time tem um padrão e tática, além de muitos jogadores de qualidade em todas as posições, é quase como se a França pudesse montar 3 ou 4 seleções competitivas. É um time equilibrado no momento de ataque, de acordo com o adversário e a necessidade, e a defesa apresenta a segurança necessária. O time tende a dominar os adversários, mas não deixa de utilizar estratégias como os contra-ataques, se necessário. O time base, treinado pelo técnico Didier Deschamps, começa com o goleiro Maignan, do Milan da Itália, e a dupla de zaga é formada pelo Saliba, do Arsenal da Inglaterra, e o Pamecano, do Bayern de Munique da Alemanha. Como opções de banco, dois jogadores que atuam na Inglaterra, o Konaté, do Liverpool, e o Lacroix, do Crystal Palace. Na lateral direita, o Condé, do Barcelona da Espanha, é um lateral mais defensivo, um lateral barra zagueiro, e como opção mais ofensiva, o Gusto do Chelsea da Inglaterra é a opção mais indicada. Já na lateral esquerda, o Theo Hernandez, do Al Hilal da Arábia Saudita, é um lateral mais ofensivo, e uma opção mais defensiva é o irmão dele, o Lucas Hernandez, do PSG da França. Iniciando o meio de campo, o Tchouaméni do Real Madrid da Espanha e o Rabiot do Milan da Itália formam os volantes titulares, que têm como opção o Kanté do Fenerbahçe da Turquia, o Koné da Roma da Itália e o Zaïre-Emery do PSG da França. O meia mais centralizado é o Cherki do Manchester City da Inglaterra. Na ponta direita, o Olise do Bayern de Munique da Alemanha é o titular e na ponta esquerda, o Dembélé do PSG da França acaba aparecendo como titular. Opções de bancos para as pontas, nós temos dois jogadores do PSG da França, o Désiré Doué e o Barcola. O centroavante é o Mbappé do Real Madrid da Espanha, que tem como opções de banco o Marcos Thuram da Internazionale da Itália e o Mateta do Crystal Palace da Inglaterra. Finalizando essa breve análise sobre a seleção francesa, essa fortíssima seleção, o craque é o Mbappé, que é o capitão e referência ofensiva, tem grandes chances de se tornar o maior artilheiro da história das Copas, muito veloz, está cada vez mais encaixado como um centroavante. Dois jogadores para ficar de olho, o Dembélé, que atualmente detém os prêmios que o colocam como o melhor jogador do mundo, ambidestro, veloz e tem muita qualidade, e o Olise, que fez uma temporada excelente, sendo muito agudo e uma preocupação constante para os adversários, dribla muito e finaliza bem de fora da área. A revelação é o Cherki, que com apenas 22 anos apresenta uma grande capacidade de criação de jogadas e tem tudo para se consolidar na seleção. Senegal vem de muitos anos em um constante crescimento e consolidação como uma das seleções mais fortes do continente africano. Venceu em campo a Copa Africana de Nações, apesar do título estar em análise de justiça, inicialmente favorável a Marrocos, e o time é extremamente veloz, com laterais e pontas bem ofensivos que possibilitam contra-ataques, mas é um time com jogadores que oferecem a possibilidade de jogadas mais trabalhadas. O time é treinado pelo técnico Pape Thiaw e começa com o goleiro Mendy do Al Ahly da Arábia Saudita. A dupla de zaga é formada pelo Koulibaly do Al Hilal da Arábia Saudita, que é a referência defensiva e capitão, e o Niakhaté do Lyon da França. Outra opção de zaga é o Mamadou Sarr do Chelsea da Inglaterra. O lateral direito é o Diatá, do Mônaco da França, que é extremamente ofensivo, e como a opção mais defensiva, o lateral barra zagueiro Antoine Mendy, do Nice da França. Na lateral esquerda, o Jacobs, do Galatasaray da Turquia, aparece como titular, e com a opção de banco, que vem crescendo bastante nas últimas temporadas, o Diouf, do West Ham da Inglaterra. O meio de campo concentra três volantes: o Gana Gueye, do Everton da Inglaterra, que é mais defensivo, o Pape Gueye, do Villarreal da Espanha, que avança mais próximo da área, e o Habib Diarra, do Sunderland da Inglaterra, que é um meia mais equilibrado. Com opções de banco, nós temos o Pathé Ciss, do Rayo Vallecano da Espanha, o Camara, do Mônaco da França, e o Pape Matar Sarr, do Tottenham da Inglaterra. Iniciando o ataque pela ponta direita, o Ndiaye do Everton na Inglaterra aparece como titular, com a opção de banco do Ismaila Sarr do Crystal Palace. Na ponta esquerda, o Mané do Al Nassr da Arábia Saudita, que é o principal jogador na parte ofensiva, aparece como titular, e outras opções de pontas nós temos o Assane Diao do Como da Itália e o Mbaye do PSG da França. O centroavante é o Nicolas Jackson do Bayern de Munique da Alemanha.
Finalizando a análise sobre a seleção senegalesa, o craque El Mané, que é o jogador mais importante do ataque, referência ofensiva com dribles, velocidade, técnica e costuma marcar gols. O jogador para ficar de olho é o Koulibaly, que é um zagueiro firme com imposição e pode ajudar na fase ofensiva. E a revelação fica por conta do Mbaye, que é um ponta promissor de apenas 18 anos que vem ganhando espaço e pode se tornar um dos nomes importantes do futuro de Senegal. O Iraque retorna à Copa após 40 anos, após passar pela Bolívia na repescagem, e o time conta com a captação de jogadores que são filhos da diáspora. A seleção vai precisar se superar, pois caiu em um grupo muito difícil e com seleções desafiadoras. Então é provável que vai buscar se defender e buscar escapadas em contra-ataques. A bola aérea é outra arma, principalmente com atacantes que são muito altos. O time é treinado pelo técnico australiano Graham Arnold e começa pelo goleiro Jalal Hassan do Al Zawraa do Iraque, que tem como opção de banco o Fadil do Al Shorta do Iraque. A dupla de zaga é formada pelo Tassim do Pakhtakor do Uzbequistão e Hashem do Al Zawraa do Iraque. Como opção de banco, o Yunis do Al Shorta. Na lateral direita, o Hussein Ali do Pogoń Szczecin da Polônia e o Doski do Viktoria Pilsen da Tchequia. Inicia no meio de campo pelos volantes o Scher, do Sarpsborg da Noruega, e o Al Amari, do Cracóvia da Polônia. No meio, pelas laterais, o Farge, do Venezia da Itália, e o Bayesh, do Al Dafra, dos Emirados Árabes Unidos. Outros meias que podem ganhar espaço, o Amin, do Lanarca do Chipre, o Jazim, do Al Najma da Arábia Saudita, o Iqbal, do Utrecht da Holanda, e o Jacob, do Aarhus da Dinamarca. No ataque, a dupla é formada pelo Aymen Hussein, do Al-Karma do Iraque, que é um dos grandes artilheiros, é o grande centroavante, e o Al-Hamad do Luton Town da Inglaterra, que é jovem e que acaba formando uma bela dupla com Hussein. Como opção de banco, o Mohanad Ali do Diba dos Emirados Árabes Unidos aparece como opção. Finalizando a análise sobre o Iraque, o craque é o Aymen Hussein, que é referência ofensiva e é muito experiente, pode ser uma arma importante da seleção iraquiana. O jogador para ficar de olho é o Al Ahmad, outro jogador muito importante no ataque, junto com o Hussein, pode se apresentar com as chances de gol da seleção. E a revelação é o Marco Farge, que é um jovem de 22 anos que vem ganhando espaço e busca se consolidar no time do Iraque. A Noruega retorna após 28 anos com uma leva de jogadores interessantes e que se destacam em seus clubes. O desafio é manter a boa fase, principalmente após as eliminatórias, com resultados muito positivos. E o time é muito físico, com uma estatura média elevada de 1,87, que fica ao lado da Bósnia no primeiro lugar. Promessa de bola aérea muito forte. Odegaard oferece a criação de jogadas. O time é treinado pelo Stalen Solbakken, começa com o goleiro Nilan, do Sevilha da Espanha. A dupla de zaga é formada pelo Ajer, do Brentford da Inglaterra, e Hegen, do Bolonha da Itália, e a opção de banco é o Ostigard, do Genoa da Itália. A lateral direita, o Rierson, do Borussia Dortmund da Alemanha, aparece como uma opção muito ofensiva e que costuma dar muitas assistências, e na lateral esquerda, o Wolf, do Wolverhampton da Inglaterra. Como opção de banco, o Pedersen, da Torino da Itália, pode jogar nas duas laterais. O meio de campo começa com Sander Berg, do Fulham da Inglaterra, que oferece proteção na defesa, e o Patrick Berg, do Bodo Glimt da Noruega. O meia mais centralizado é o Odegaard, do Arsenal da Inglaterra, que é o principal criador de jogadas do time. As opções de banco para o meio tem o Thorsby, do Cremonese da Itália, e o Ausnes, do Benfica de Portugal. Na ponta esquerda, o Nusa, do RB Leipzig da Alemanha, fornece velocidade e dribles. Como outras opções de velocidade, Oscar Bob do Fulham da Inglaterra e Schiederup do Benfica de Portugal são as melhores escolhas. Aliás, é possível jogar dois pontas mais velozes nesse time da Noruega. Pelo lado direito, mas já aproximando do centroavante, o Sorloth do Atlético de Madrid da Espanha, que busca se aproximar, principalmente pela estatura, então é para formar quase como uma dupla de ataque. E o centroavante é o Haaland do Manchester City. Os dois centroavantes geram muita preocupação em movimentação, e como opção de banco, o Larsen do Crystal Palace da Inglaterra. Finalizando a análise sobre a Noruega, o craque é o Haaland, que é um centroavante completo,
Forte na bola aérea, veloz, excelente finalizador com muito faro de gol. O jogador para ficar de olho é o Odegaard, quem comanda o meio com muita qualidade nos passes e criação de jogadas e costuma procurar os centroavantes artilheiros. E a revelação é o Nusa, um jovem de 21 anos, atualmente no futebol alemão, oferece muita velocidade pelos lados, extremamente importante na criação de jogadas. O palpite do grupo I, a França é a grande favorita ao primeiro lugar, mas vai enfrentar desafios um pouco mais complicados, no caso a Noruega e Senegal, que tem chances de buscar classificação principalmente por conta dos melhores terceiros, e o Iraque aparece com uma seleção mais frágil e vai precisar superar adversários muito fortes se sonha com uma vaga na próxima fase. E dessa forma finalizamos mais um episódio do nosso Gol de Mapa com mais uma análise da Copa do Mundo. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!